Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é um livro que estava programado para sair, na verdade, esse episódio, em agosto. Não, mentira, julho, finalzinho de julho. Mas aí informaram que seria o primeiro livro do Clube do Livro de uma pessoa XPTO aí, um famoso. E eu, particularmente falando, tenho um pouco de ranço de coisas muito hypadas. E eu sabia que no momento que ele falou que ia fazer o Clube do Livro, esse ser o primeiro livro, que iam hypar esse livro muito. E eu pensei assim, talvez seja uma coisa bacana, né? Óbvio, porque é um livro muito legal. Talvez esse livro vá sofrer de uma maldição dele ser total e completamente distorcido em sua temática principal. Mas enfim, não cabe a mim julgar. Então o que eu fiz? Eu falei assim, eu não vou fazer outros livros, vou fazer outros livros e tal, não sei o quê. Só que eu comentei, eu acho que no meu stories, quando isso aconteceu. E aí o Gabriel, que é um dos ouvintes do Li no Livro, que é um querido, falou assim, não, Olivia, faz, pô, quero muito, muito ouvir e tal. Aí saí com o Sérgio, meu amigo, pra beber, ele falou a mesma coisa, não, eu amo esse livro, faz. Eu falei assim, quer saber? Vamos lá. E trouxemos então, senhoras e senhores, Fahrenheit 451, de Ray Douglas Bradbury, que nasceu em 1920, falece em 2012. Ele foi um escritor e roteirista nascido em Illinois, nos Estados Unidos. O Ray ele foi filho de uma imigrante sueca e de um americano que era técnico de telefonia. Ele cresceu numa casa que não era uma casa rica, era uma casa com muita gente, porque muitos familiares moravam juntos ali para facilitar os custos da vida, né? E uma dessas familiares era a tia dele, que lia muitos contos de ficção científica e terror para ele, e foi uma das pessoas responsáveis pelo Ray ser um grande amante da literatura. Ele, em 1934, vai se mudar com a família para Los Angeles, e aqui eu fiquei um pouco em dúvida, porque é dito que o pai dele vai trabalhar numa companhia de cabo. Tem até uns detalhes que a mãe parece que conseguiu salvar $40. Então a família, que era ele, a irmã, o pai e a mãe chegam em Los Angeles com $40, assim, uma coisa muito pobre, eles eram bem, bem pobres. Só que aí, quando eu li que o pai estava trabalhando com Cable Company, uma empresa de cabos, e aí algumas traduções, algumas pessoas falam que era uma empresa de televisão a cabo. Só que, gente, 1934, televisão a cabo? Eu acho que tá errado sair desse daí. Então, eu acredito que o tal do Cable Company seja uma empresa de cabos de eletrônica, elétrica e tal, que até porque o pai dele trabalhava com telefonia antes, talvez seja uma coisa nesse nível. Mas, enfim, fica aí a pergunta. Ele vai, obviamente, estudar na escola de Los Angeles lá, e ele entra pro clube do teatro da escola. Eu fiz parte do clube do teatro da minha escola também. E ele vai super se divertir, vai durante um tempo, muito tempo, por sinal, trabalhar até com essa parte da arte, nessa parte do teatro. Ele, desde criança, era fascinadíssimo por carnavals, né? Carnavals, que a gente já falou aqui em algum outro no livro sobre o que era. E ele adorava história de ficção científica e terror, sendo que os autores favoritos dele eram o Edgar Rice Burroughs, que, pra quem não sabe, o Edgar Rice Burroughs, ele é muito conhecido pela criação do Tarzan. Mas, para quem vem da ficção científica que nem eu, na verdade sabe que ele é o criador de uma série de livros maravilhosa, que eu amo, eu tenho em casa, chamado Princesa de Marte, ou John Carter de Marte, que é uma história de um cara americano que vai para Marte e se apaixona pela princesa de lá. E ele tem um quê meio pulp, sabe? Esse livro, essa série, na verdade, que são 4 livros, eu tenho os 4. Enfim, eu adoro. Ele também amava H.G. Wells, Júlio Verne e Edgar Allan Poe. Eu acho, assim, lendo sobre a vida do Ray Bradbury, que eu seria muito amiga desse cara, particularmente falando. Ele vai começar a publicar as histórias de ficção científica dele em 1938. Então ele tinha aí uns 18 anos. Só que aí publica em fanzine. Aí ele também começa, nessa época de 1938, a escrever umas peças de teatro. Mas ele mesmo já
mais velho, em biografia, fala que ele era muito ruim nas peças de teatro. Então, ele preferiu voltar e ficar escrevendo somente prosa. Em 42, ele vende pela primeira vez uma história para uma publicação. E ele estava com 22 anos e com 24 anos, ele já está ali trabalhando única e exclusivamente com escrita, como profissão dele mesmo, né? Pagando as contas. Em 47, essa história é muito legal, eu separei essa história para contar para vocês. Em 47, ele vai escrever um conto chamado Homecoming, e ele vai mandar esse conto de ficção científica, vai mandar esse conto para uma revista chamada Weird Tales, que é uma revista que eu acho que eu esqueci de citar ela no episódio do... Ai, como é o nome, gente? Do problemáticozinho lá, o Lovecraft. Eu esqueci de citar no episódio do Lovecraft. Mas, na verdade, é uma revista que o Lovecraft escrevia muito conto para ela. Inclusive, ele chegou a ser chamado para ser um dos editores dessa revista. Mas ele negou, né? Porque Lovecraft, se tocasse uma CLT na cara dele, ele derretia. Então, por causa disso, ele negou. Mas é uma revista que foi muito famosa, principalmente porque era uma revista pulp que publicava muitas histórias de crimes, histórias de terror, histórias de ficção científica. Então, foi uma revista que influenciou muitas gerações. Inclusive, Quentin Tarantino e Robert Rodrigues, quando eles vão fazer o Grindhouse, que é aqueles 2 filmes dele, né, que era A Prova de Morte e o outro eu não vou lembrar o nome, que são os 2 filmes deles que flertam muito com as histórias de pulp, eles falam que Weird Tales marcou muito a vida deles, né? Enfim, ele vai escrever para Weird Tales esse conto, mandar esse conto para lá, e esse conto vai ser negado. Aí ele pega o conto, né? Mais uma vez, precisa pagar os boletos. Aí ele pega o conto e manda para uma outra revista. Essa outra revista também não vai gostar desse conto, mas não vai negar. Vai pegar e jogar numa pilha de descarte ali. Até que um assistente júnior de editor precisa de publicar uma historinha lá, e aí ele vai buscar nessa pilha de descarte e ele encontra essa história do Ray Bradbury. E ele seleciona e publica. E essa história vai ganhar, por sinal, um prêmio. E, gente, o nome desse rapaz, desse assistente júnior de editor, era Truman Capote. Então, assim, gente, imagina você viver no mundo em que Ray Bradbury escreve um conto que é selecionado por Truman Capote, que era amigo de Harper Lee, numa revista que antes desse conto tinha sido negado numa revista chamada Weird Tales, que era a revista que o Lovecraft, para quem o Lovecraft escrevia. Imagina você viver num mundo desse, numa década dessa, num período histórico desse. É muito legal, gente. É por isso que eu separei esse continho, essa fofoquinha pra vocês. Mas enfim, em 1951 ele vai publicar um outro conto chamado The Fireman, que faz muito sucesso, e aí vem a proposta de transformar esse conto num livro, né? E aí ele vai buscar outros romances deles, principalmente romances que ele escreve entre 46 e 51, para compor, então, a gênese daquilo que vem a ser Fahrenheit 451. Eu falo Fahrenheit 451, não sei se é Fahrenheit 451, mas eu falo Fahrenheit 451, que é o livro que vai ser, então, publicado em 1953. Mas antes de entrar, eu sei, gente, vai ser aqueles episódios longos, tá? Mas a gente precisa conversar sobre várias situações antes de entrar realmente na sinopse, porque esse livro, ele é um livro que ele tem muitas camadas de interpretação. Você pode ter a camada mais básica, né, que é aquela coisa meio Video Kill the Radio Star. Você tem outras camadas históricas e você tem até uma camada mais filosófica. Então, são camadas de interpretações para essa história. É uma história muito rica. Então, eu preciso, na minha cabeça, dar alguns contextos. Então, antes da gente ir finalmente para a sinopse, eu preciso antes dar um contexto sobre quando foi que o Ray Bradbury escreveu esse livro. Ele escreve esse livro num período histórico americano chamado macartismo. O que é isso? Macartismo é uma política de repressão que um cara chamado Joseph McCarthy, que era um senador, vai implementar nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Essa política, ela consistia numa caça às bruxas contra toda e qualquer pessoa que tivesse o que o Joseph McCarthy chama de práticas comunistas. E o que são essas práticas? Gente, em um governo repressivo, é tudo aquilo que eles querem que seja.
Então não tem muito o que falar assim, ai, não, você não podia fazer tal coisa. Gente, governos totalitários e repressivos, eles criam regras do nada. Você é preso do nada. A gente viu isso em Vidas Secas, Graciliano Ramos sendo preso por 9 meses sem processo, sem provas, sem nada. A gente vai falar sobre isso no governo totalitário do Stalin, que é criticado no Revolução dos Bichos. E a gente tem isso nos Estados Unidos também pós-Segunda Guerra Mundial. Acho que, na verdade, começa em meados de 40. E essa repressão, essa política repressiva que vai transformar a União Soviética num grande bicho-papão, ela vai criar uma imagética do que seria o comunismo, né? O comunismo malvado, comedor de criancinha, tal, que vai perdurar durante toda a Guerra Fria. Então, e vai influenciar a imaginação das pessoas sobre o que seria o comunismo e o que seria, obviamente, a União Soviética durante décadas, né? A gente está falando de uma política que é implementada pós-Segunda Guerra, de um livro que é escrito em 53, mas a gente tem essa imagética sendo perpetuada até, sei lá, Rock 4. De quando é Rock 4? Nem sei quando é Rock 4, peraí. 1985, o Stallone põe o Ivan Drago, que seria o representante da União Soviética no boxe mundial, para lutar contra ele. O Ivan Drago com aquele homem gigantesco, louro, que fala se morrer, morreu, com o short vermelho, e o Stallone, aquele cara underdog com um shortinho com a bandeira dos Estados Unidos. Isso tudo é semiótica, cara. Isso é tudo imagética. É isso. E isso começa no macartismo, né? Essa manipulação imagética, essa manipulação de conceitos, essa criação dessa sombra que seria a União Soviética malvada, a União Soviética vilanesca, né? Começa no macartismo. O Ray Bradbury, ele vai pegar esse conceito histórico e ele vai juntar com outro conceito histórico, que é o nazismo, que queimava livros. Tem até fotos dos nazistas queimando livros, queimando obras de arte. Se bem que as obras de arte mais caras eles roubavam para si, tá? Tem muita história de obras de arte que sumiram durante o período nazista, porque ou foram destruídas ou simplesmente foram parar em cofres de pessoas riquíssimas que bancavam o nazismo por debaixo dos panos, inclusive europeus. E aí o que acontece? Ele junta essas duas vertentes de governos totalitários e repressivos e vai usar como fonte de inspiração para escrever o Fahrenheit 451. O que é muito louco, porque se você for ver, a gente tá falando... Foram quase 3 livros seguidos, né? E a gente fala de Vidas Secas e o Estado Novo. A gente fala de Revolução dos Bichos, que é um livro de 45 que fala sobre governos totalitários e ditaduras, que no caso seria o stalinismo, que vem a corromper, entre aspas, o que seria os conceitos mais corretos, na minha opinião, que faz mais sentido dentro do socialismo democrata. E aí você tem também, do outro lado, em 1953, um livro chamado Fahrenheit 451, que vai falar sobre usar o plano de histórico sobre o governo repressivo americano, norte-americano. Então você tem aqui décadas, entre 30 a 50, 20 anos aí, de claramente o mundo passando por problemas políticos muito grandes. Movimentos políticos muito grandes que repreendiam pessoas, que incitavam pessoas a abençoar gente da sua própria família, que incitavam crianças a filmarem seus professores de história. Não, desculpa, isso foi 2024. Desculpa, galera, pela piada. Mas é isso. Por que eu fiz essa piada? Porque, na verdade, a gente vê no mundo um movimento histórico cíclico, onde nós temos governos extremistas totalitários que tendem a repreender o povo para fazer com que o povo não pense, não tenha senso crítico, vire massa de manobra para eles, e ao mesmo tempo você tem ali oposições e você tem eternamente grupos de levantes filosóficos, grupos de levantes políticos contra esses governos. Isso vem se desenhando para sempre no mundo.
há décadas, há centenas de anos. E o que eu fico muito chocada é porque a gente vê isso acontecer hoje, entendeu? Isso eu fico muito chocada. Cada vez mais, eu falei assim, eu preciso, graças a Deus que tá vindo o especial de outubro. Porque eu tô cansada de ler livro onde, sei lá, 60, 70 anos atrás, o autor fala assim, olha, tem que ter cuidado com o governo XPTO que faz XYZ. E a gente está em 2024, as pessoas continuam caindo nessa. E eu falo assim, eu preciso de um vampiro gay, assim, sabe? Eu preciso de um vampiro rico. Eu preciso me descolar um pouquinho dessa realidade. E é exatamente isso sobre que Fahrenheit 451 vai falar. Finalmente chegamos na sinopse! Do que se trata Fahrenheit 451? Primeiro, esse título diz respeito à temperatura, que aqui no Brasil vai ser por volta de 230 graus Celsius, se eu sei fazer conta, e se o conversor do Google ajudou, que seria a temperatura ideal para você queimar páginas de livros, o papel comum, né? Livros em geral. E ele vai contar a história, então, de um cara chamado Guy Montag. Montag, ele é um bombeiro. E aqui nesse mundo, é uma distopia, né? O bombeiro, ele não apaga fogo. Ele cria fogo, na verdade. Eles vivem num mundo onde houve uma evolução tecnológica em que tudo é anti-chamas. E por causa disso, os bombeiros pararam de, então, apagar incêndios, já que não existem mais incêndios, e passaram a servir o governo para que o governo possa, então, controlar a nação. O que é controlar a nação na cabeça desse governo totalitário aqui? Se bem que esse livro não é tão político assim, tá? Ele não escracha os governos. Mas, enfim, o que é controlar a nação na cabeça desse governo? É acabar com tudo aquilo que possa perturbar a paz e as emoções humanas. E isso traduz-se no livro como leitura. Mas a gente também tem, em um determinado momento do livro, a citação de pinturas, peças de teatro, sinfonias. Então, tudo que é essa coisa da arte, tudo que tira o ser humano do seu status quo, da sua zona de conforto. Acho que essa zona de conforto é uma coisa não tão coach, né? Mas, enfim, tudo que tira o ser humano dessa zona de conforto, o bombeiro vai lá e taca fogo. Sendo que aqui a gente tem a grande simbologia disso como em formato de livros, tá bom? Ele trabalha desse jeito, ele é casado com uma menina chamada Mildred, que é uma mulher totalmente alienada. Eles têm, nessas casas, uma parede, uma TV, que pega a parede inteira. E aí, eles têm uma sala que a Mildred já conseguiu colocar uma parede TV em 3 lados dessa sala. Falta só o 4º lado e ela tá, muito querendo fazer isso e ele fala, não tem dinheiro. Segura aí as tuas vontades. Paralelo a isso, toda vez que o Guy volta do trabalho, ele encontra uma vizinha dele chamada Clarice, que é uma menina de 17 anos, que ela é uma menina diferente. Ela não gosta de ficar assistindo TV. Ela é uma menina com pensamentos mais livres, ela é muito curiosa. Ela tem essa coisa de perguntar, mas por que isso? Sabe? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que desse jeito? Sabe? E ela fala que ela cria, por causa disso, muito constrangimento por onde ela passa. Ela não tem amigos, né? Ela não é uma pessoa querida nos meios lá onde ela estuda, porque ela tem essa forma questionadora e curiosa de viver, essa mente curiosa e questionadora. E isso não é muito bem visto. E a Clarice e o Guy começam a conversar. E isso vai despertando nele também uma curiosidade, um questionamento sobre a forma com que ele está vivendo a vida. Existe uma cena, por exemplo, que ele conversa com a esposa dele, nem ela nem ele se lembram sobre como eles se conheceram, como eles resolveram casar. E ele vai percebendo aos poucos, através dessas conversas com a Clarice, que, na verdade, a vida que ele leva é uma vida um pouco estranha, realmente, para o conceito que a gente tem hoje em dia, né? Dentro do livro, não. Dentro do livro seria o correto. Mas ele acha que é uma vida que ela é distante do que realmente daria um pouco de prazer para ele, algo assim. E ele vai percebendo que talvez ele seja uma pessoa triste. Ele seja uma pessoa sem vontades. Ele seja uma pessoa sem objetivos na vida. Que ele só
sabe, vive. Isso vai piorar quando a Clarice some, ela desaparece por um tempo, e ele vai na casa de uma mulher para executar um trabalho, que é queimar os livros dela. E aqui, cara, eu li esse livro, eu era menina, acho que eu devia ter uns 22, 23 anos, e eu lembro que foi uma época que eu li muito livro de ficção científica. Foi na mesma época que eu li Duna, Matadouro número 5, que eu amo, acho muito bom. Vi na infância, que eu li, que mais? Encontro com Rama, foi tudo na mesma época. E eu lembro claramente dessa parte do livro, porque eu chorei tanto, mas tanto, porque ele vai na casa dessa senhorinha e eles descobrem os livros dela, sei lá o que, quem denunciou, que ela tinha uma coleção enorme de livros, e aí eles estão fazendo uma pilha de livros e tacando querosene, tal, porque vão queimar. E aí ela fala, e eles tentam, né, arrancar dela se ela tem mais livros, que se ela conhece pessoas que têm mais livros, ela fala, fica lá, peita eles, linda, maravilhosa, peita bonito, assim. E aí, nesse meio termo, ele acaba roubando o livro pra ele, botando esse no meio da roupa, roubando o livro pra ele. E aí termina essa incursão deles na casa dessa senhorinha, com ela se tacando no meio dos livros e puxando um fósforo. E se queimando sozinha, junto com seus livros ali. E ela falando assim, vocês nunca vão ter meus livros, e tacando fogo no corpo, sabe? Porque ela prefere morrer com os seus livros do que vê-los... Ai, dá até um negócio. Ela prefere morrer do que ver toda aquela coleção, que é muito mais que uma coleção. Acho que eu já falei aqui que para mim meus livros são muito mais que uma coleção de objetos, são uma coleção, acima de tudo, de momentos da minha vida. Esse momento aqui, para mim, vai ser muito claro. Um momento em que eu li Vidas Secas, Revolução dos Bichos e Fahrenheit no mesmo mês, praticamente. Então, ela prefere simplesmente morrer do que dar para eles esse gosto. Ver nos olhos dela, ela perdendo isso. Ela perdendo momentos da vida dela em formato de livros que estão sendo queimados. E isso pega ele em níveis, assim, muito, muito pesados. Muito, muito pesados. E aí ele vai para casa dele com este livro. E aí a gente vai chamar o nosso comercial, porque já estamos com 24 minutos de episódio. E aí eu preciso contar mais ainda para vocês. Eu vou contar até o final, tá? Desse livro. Contar para vocês. E aí a gente vem com mais um pouco de conversa sobre significados desse livro, que é Fahrenheit 451, tá bom? Volto já. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Então, o Guy, ele leva esse livro que ele roubou da senhorinha pra casa. E quando ele chega lá, ele vai conversar com a esposa dele. E ele fala assim, então, a Clarice, a nossa vizinha, eu nunca mais vi ela e tal. Aí a esposa dele fala assim pra ele, que é a Mildred. Ai, mulherzinha insuportável. Fala assim, a Clarice, a vizinha? Gente, eu não te contei. Morreu atropelada. Faz uns 4 dias. A família se mudou até. E ele fica em choque. E aí ele começa aqui uma epifania causada pela dor e sofrimento nesse homem, que é incrível. Porque ele tem um livro roubado com ele que vai contra tudo aquilo que ele foi treinado a fazer. Ele destrói livros, gente. Ele não lê livros, né? Então ele tá aqui saindo da sua zona de conforto e tá, assim, né, explodindo da zona de conforto, na verdade. Aí ele tem a Clarice, que era essa menina que inicia esse processo de transformação dentro dele. Ele descobrindo que ela foi atropelada e morta. Ele tem a imagem da senhorinha se matando no meio da pilha de livros. E ele tem uma coisa que eu não contei, que eu ia guardar mais pro final, para sustentar minha tese sobre esse livro. Ele tem a esposa dele, que é a Mildred, ela é apresentada no livro cometendo suicídio. Ele chega em casa e a Mildred tomou uma cacetada de pílula pra dormir. Essa é a apresentação do personagem, uma menina cometendo suicídio. E aí ele chama, isso bem no começo do livro, ele chama o SAMU, chama o SAMU, e eles vão lá, fazem lavagem estomacal, fazem quase uma hemodiálise nela e tal. E aí ele fala assim, nossa, meu Deus, que coisa horrível. Aí o cara do SAMU fala assim,
Nada, menina, isso daí é uns 30 casos por noite. Isso é a coisa mais normal do mundo. Fica tranquila, ela vai estar, ó, de boa amanhã. E ela acorda sem nem se lembrar do que ela fez. Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos na vida desse cara que vão catapultar a cabeça desse homem para longe desse mundo onde ele precisa ter, onde ele tem, tipo, tinha arreios na cabeça, né? Tipo assim, só podia olhar pra frente. Ele é catapultado para um mundo onde ele não sabe o que vai fazer, porque ele tá completamente, assim, meu Deus, enlouquecido. E é por isso que eu falo que aqui os livros, eles são mais simbólicos em termos de liberdade artística, de liberdade humana, de liberdade de pensamento, do que realmente ser um livro que só defende que os livros são o caminho e tal. Não, eu acho que o Ray Bradbury pega a literatura como essa grande arte simbólica para representar toda e qualquer literatura e qualquer arte que faça isso com o ser humano. Enfim, o pobre do Guy fica super doente, né? Com toda essa situação, o corpo dele não aguenta tanta confusão mental. E aí ele fala assim, não vou trabalhar, só que ele nunca faltou, né? E aí, o comandante dele, que era tipo o comandante Beatty, acho que era comandante, uma coisa assim, que é o chefe do cara lá do Corpo de Bombeiros, vai até a casa dele. Na hora que ele vai até a casa dele, tem essa situação que é quase cômica, que a Mildred encontra o livro que ele roubou, e aí fica essa coisa dela tentando chamar a atenção dele pra jogar fora o livro, não sei o quê, e o cara lá na frente. É uma situação, é um cenário quase cômico, assim, mas até que, em um determinado momento, a história muda de tom, né? A conversa muda de tom, e aí o Beatty vai contar pro Montag exatamente por que os livros começaram a ser banidos. E começa essa situação, que ele fala assim, olha, foi uma situação, uma coisa meio natural, a gente tinha novas mídias surgindo, a gente tinha novas formas de entretenimento surgindo, como se, né, literatura fosse só entretenimento. E aí o que aconteceu foi que aos poucos eles foram ficando defasados, começou a ter uma maior necessidade de livros mais curtos, menores, que pudessem serem lidos mais rapidamente, que a gente também sabe que é uma coisa lá citada no Gato que Amava Livros, que salvava livros, né? E a gente sabe muito bem que livros curtos não necessariamente são mais fáceis de ler, né? Mas enfim. E aí, com o tempo, a gente começou a banir de vez, porque a gente percebeu que a literatura, ela traz uma inquietação para o ser humano, né? Ela traz uma inquietação para a alma humana. E a gente queria simplesmente evitar isso. A gente queria, então, que as pessoas pudessem ter um pouco de paz, e aí começou a se queimar livros como forma de manter a paz entre as pessoas. Nisso aqui eu concordo, tá? A literatura traz inquietação para a alma, mas é uma inquietação que, particularmente, eu acho que é necessária. E aí, o Montag olha assim para ele e fala assim, então, cara, e se durante uma queima de livros, um dos bombeiros pegasse um livro, assim, sabe? Quem sabe? Aconteceu com um amigo meu, o que ele deveria fazer? E aí o Beatty fala assim, olha, ele tem 24 horas para queimar esse livro, senão os colegas bombeiros dele vão vir e vão queimar o livro, né? E aí você tem, então, o Montag pirando de vez, junto com a Mildred fica, nossa senhora, essa mulher fica em estado de completo surto. E aí ela fala assim, não, você tem que mandar queimar esse livro, tem que queimar esse livro, tem que queimar esse livro. E ele fala assim, não, peraí, eu vou ler esse livro, vai que esse livro não é tão perigoso assim. Vai que é um livro que, ele até desenvolve uma teoria assim, vai que os livros antigos, na verdade, ajudavam. Uma buzina, não sei se vai sair essa buzina na gravação, mas enfim. Vai que os livros antigos salvavam a cabeça das pessoas ao invés de destruir a cabeça das pessoas. Vamos ler para ver se ele é um livro bom, sabe? E aí ela fala, não, você tem que destruir. Ela não compra esse lance dele. Aí ele resolve, então, entrar em contato com um cara que ele queimou os livros desse cara muito tempo atrás, que ele era um professor de história de literatura inglesa, que é chamado Faber, né, o nome do cara. E aí, nisso, ele entra em contato com esse cara se assusta na hora e fala assim, ei, que não tem nada, não tem livro não, meu senhor, o que você tá querendo aqui? Tem nenhum livro. Ele fala, não vim em busca de livro, eu vim, na verdade, conversar com você porque eu tenho um livro.
Eu li um livro e eu preciso de ajuda, porque eu não tô no meu estado normal, tá ligado? E aí o Faber, então, começa a desenvolver, então, com ele essa ideia de salvar livros. Ele, inclusive, dá para ele um ponto para ele guardar no ouvido, né? Para que o Faber possa se comunicar com ele sobre os livros que ele encontrar, tal. E ele resolve, então, é revelado pra gente que ele não tem só um livro, ele tinha vários livros no sótão, que toda vez que ele ia queimar uma coleção, ele pegava um livrinho novo, ele conta isso pra Mildred. Aí, mesmo que ela surta, ele guarda esses livros dele no jardim, para que ela não destrua, porque quer destruir. Ele chega em casa e tem algumas amigas da Mildred lá que foram lá ver a sala TV, porque é praticamente uma sala TV que ela tem. E eles estão lá conversando, papapá. Quando ele começa a surtar, ele desliga. Meu Deus do céu, Montag também não se ajuda. Ele desliga a sala TV, vira para as amigas dela e fala assim, não, porque a gente podia conversar, porque essa televisão tá fazendo com que a gente se deixe de conversar uns com os outros e tal. E as pessoas olham assim pra cara dele, do tipo assim, tá, né, liga aí que eu quero ver o desenho do SBT. E ele fala assim, não, peraí, gente, eu tenho uma coisa que vocês vão adorar. E ele me vem com um livro de poesia. E ele começa a declamar a poesia na frente daquelas mulheres. Claramente vão denunciar ele depois. É óbvio, assim, uma situação que eu falei, porra, Montag, tu não se ajuda mesmo. E aí quando ele termina, elas estão em pranto, elas estão chorando, mas mesmo assim, cara, é óbvio que vai dar ruim. É muito óbvio que vai dar ruim. Aí ele decide levar um dos livros, não o livro que ele pegou da senhorinha que se queimou, um dos livros que ele tinha lá, e entregar pro Beach, que é o comandante dele, pra falar assim, olha, tá aí, esse foi o livro que eu peguei, pode queimar. E aí o Beach recebe e tal, só que na hora que o Beach recebe, soa um alarme de uma biblioteca que foi denunciada. E quando eles vão pegar, onde é que é a biblioteca denunciada? Na casa dele. A esposa dele e as amigas da esposa, obviamente, denunciaram que ele tinha livros com ele. E aí lá vão eles, só que aí o Beach, que é o comandante, pega ele e fala assim, não, quem vai queimar esses livros é você. E é muito louco essa história, porque na hora ele não quer, no final ele é obrigado a queimar não só os livros, como ele é obrigado a queimar a casa inteira, né? E a mulher fica arrasada, porque aí lá se vai embora as televisões dela, as televisões de parede dela. E aí é quando é revelado que o Beach, por si só, era um grande fã de literatura. Ele mesmo, por si só, começa a declamar para ele trechos de Shakespeare, por exemplo. E ele fala assim, você acha que eu nunca li? Você acha que eu não sei o que é isso? Eu sei o que é isso. E aqui, cara, não, eu vou primeiro contar, depois eu vou realmente falar o que eu penso no geral sobre esse livro. Começa então uma discussão entre eles e no final o Montag acaba queimando o Beach durante a discussão. Ele vira o incinerador pro Beach e queima o Beach, mata o cara, mata o próprio chefe. E aí começa uma caçada pela cidade. Eles têm uns cachorros robôs, assim, né? Que são os que eles chamam de saburros. São uns cachorros robôs, assim, uma coisa meio aracnídea, meio robô. E eles começam a perseguir o Montag. O Montag sai correndo. E aí atravessa um rio para ver se o cheiro dele passa. E não sei o que. Até que tem é muito coisa de roteirista esse trecho. Porque é super thriller, assim. E aí tem um momento em que ele chega em casas de outros bombeiros e ele coloca livros na casa. Não, mentira, não é nos outros bombeiros, é na casa da amiga dela que denunciou ele. E coloca livros lá e fala assim, pois agora quem vai vir buscar esses livros são os bombeiros. Eu quero ver a tua cara, sua véia, que foi lá e me denunciou meus livrinhos. Agora é você que vai ver a sua vida ser destruída porque vou encontrar livros com você. Mega vingativo. E ele nada num rio, assim, para se livrar do cheiro. Enfim, só sei que existe determinado momento. Existe essa cena em que os saburros, né, que são os cachorros robôs, chegam nele, cheiram ele, percebem que ele, matam ele e tá filmando isso, né? E tá sendo transmitido para todas as televisões a morte desse cara e tal. Do Guy Montag, quando
de repente, vira a cena. É muito bem feito isso no livro, porque, mais uma vez, isso é um recurso audiovisual, é um recurso de cinema. E o Ray Bradbury foi escritor, foi roteirista, né? E aí desliga a televisão e descobre-se que, na verdade, não era o Guy Montag. Era um outro cara que eles precisavam matar para mostrar na TV que a grande ameaça do cara que lê foi assassinada. Mas o Guy, na verdade, encontrou um grupo de pessoas que o Faber tinha indicado para ele, que era um grupo de pessoas que eram leitores ainda e que tinham fugido para continuar sua paixão pela literatura. Termina o livro, então. Por muito alto, assim, durante o livro é falado que está tendo uma guerra. Termina um livro, então, a cidade do Montag sendo bombardeada e, consequentemente, todo mundo morrendo. O Faber escapa por pouco. O Montag e a galera escapam por pouco, porque eles vão embora das imediações dessa cidade. E aí é revelado que, na verdade, essa galera não tem livros. Eles, inclusive, pegam os livros que eles leem e eles queimam também. Só que porque eles não querem ser pegos com eles. Mas o que eles fazem? Eles decoram. Algumas pessoas decoram só um capítulo desses livros. Então ele fala assim, tem uma cidadezinha de, 57 habitantes, nem lembro se é 57, mas enfim, de 57 habitantes no interiorzinho do Wyoming, que nunca vai ser bombardeada porque é uma cidadezinha pequenininha. E essa cidadezinha tem a coleção completa dos ensaios do fulano, do filósofo tal, porque cada pessoa decorou um ensaio, cada pessoa decorou um texto dele. E aí, olha, eu sou o capítulo tal de Ilíada, o fulano é o canto tal de Camões, em tal país vive Jane Austen. E eles, na verdade, são uma comunidade que eles decoram os livros. E aí, nisso, o Guy Montag fala, então, a partir de agora eu vou ser Eclesiastes. Porque aí é revelado que o livro que ele roubou lá da senhorinha que se queima é a Bíblia. Aliás, tem uma cena muito foda dele tentando ler esse livro e não conseguindo, porque vem toda hora na cabeça dele a imagem das propagandas que ficam as televisões ficavam bombardeando, e ele não conseguia ler, ele não conseguia se concentrar. Só que aí ele começa a declamar Eclesiastes inteiro. E aí ele vai ser agora o Eclesiastes. Então, ele precisa, antes dele morrer, passar isso para outra pessoa para que este livro continue vivo dentro do ser humano, dentro da mente humana. E acaba o livro. Particularmente, eu não acho que isso é um final feliz, tá? Porque, assim, eu vou ser muito sincera. Eu acho que esse livro, além de maravilhoso, é um livro muito humanista, tá? O humanismo, ele é como se fosse uma vertente filosófica, uma vertente de pensamento, que ela vai surgir numa fase muito borbulhante da história humana, borbulhante em termos de cultura. Assim que acaba, começa uma transição, na verdade, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nessa transiçãozinha, você tem o rompimento de valores artísticos, né, e literários, que seria, por exemplo, o trovadorismo, que é uma escola literária típica da Idade Média, e existe um rompimento com isso, e vai se desenvolver outras formas de pensar e outras formas de cultura, como, por exemplo, o renascentismo, tá? Nesse meio tempo, nesse meinho de transição entre Idade Média e Idade Moderna, nasce o humanismo, que é uma vertente de pensamento que tem como cerne, né, como raiz, o descolamento do homem com os valores da Idade Média, que seriam, por exemplo, o teocentrismo, né, que é o Deus acima de tudo, Deus é o principal, você tem que obedecer a Deus, tal. Você tem um descolamento disso, ou seja, o homem torna-se o centro de sua própria vida, né? Por isso que é o humanismo, seria o antropocentrismo, isso aqui. Então, o homem torna-se o centro de sua própria vida. O homem, então, é responsável pelo seu pensar. O homem é responsável pela sua felicidade. O homem, ele é um indivíduo, ele não é só parte de uma massa. Por que é necessário a gente entender esse conceito? Porque, para mim, o Fahrenheit é sobre isso. Quando você tem uma população entorpecida, seja ela, que tipo de entorpecimento seja esse? Drogas, TikTok,
a comida, a dinheiro, enfim. Quando você tem uma sociedade entorpecida, você não tem o quê? O ser humano. Você não tem o quê? O indivíduo. Se você não tem o ser humano, se você não tem o indivíduo, você tem uma massa torpe, inerte, que pode ser manipulada por quem quiser. Quem tiver no poder, em termos políticos, ou, sei lá, em termos, já que a gente está falando de teocentrismo aqui, ou pela igreja, enfim. É uma massa disforme, poderosíssima em termos de quantidade, porém ignóbil. Uma galera, uma massa que é incapaz de decidir por si mesmo, né? O humanismo, ele vai contra isso. E para mim, é aqui que pega Fahrenheit 451. Ele fala sobre lembra a educação como mobilização do poder, só que nesta vertente, só que com este foco, o foco humano, onde o homem, ele precisa ter contato com a arte, seja ela literatura, seja ela música, porque é isso que alimenta a alma do homem. O Faber, que é o cara, o professor lá que vai conversar com o Montag, ele tem um solilóquio gigantesco que ele fala que é para que isso aconteça. O ser humano, ele precisa, através da arte, através da literatura, experimentar o sofrimento, experimentar a dor, experimentar a felicidade, porque todos esses sentimentos fazem parte do ser humano. Ele não pode se entorpecer em nome de uma paz que não existe, que é só, na verdade, o que a gente poderia chamar de emburrecimento, mas para mim é muito claro que é um entorpecimento. Pink Floyd já cantava isso em Comfortably Numb. Você não pode estar confortavelmente entorpecido, amortecido, porque, eu não quero sentir dor, mas você não vai sentir nada, meu bem. E para mim, o grande argumento que sustenta isso no livro é o fato que praticamente todos os personagens, eles estão em sofrimento psicológico e emocional. Você tem a esposa dele tentando se matar. Gente, é a apresentação do personagem, ela tomando pílula para se matar. O Guy Montag claramente tendo crises de pânico e ansiedade. A Clarice flertando com a depressão porque ela não consegue se encaixar no mundo em que o questionamento, a curiosidade é mal visto. O Beat, ele fala, quando ele mata o Beat, ele fala assim, a impressão que eu tive é que ele queria aquilo. Ele queria morrer. Porque é um homem que, com certeza, como ele fala, eu era leitor, eu lia, né? Ele diz isso. É um cara que teve contato com essas obras e, assim, ele não conseguiu, por motivos dele, lidar com todo o peso emocional que essas obras trouxeram para ele. Então, ele automaticamente começa a se amortecer, a se anestesiar da arte. Só que isso piora, isso traz para ele mais secura na vida, mais infelicidade, a ponto dele perseguir a morte enquanto tem a discussão com Montag. Ninguém é feliz nesse livro. Ninguém é feliz nesse livro. E o Faber deixa isso muito claro. Ele fala assim que a literatura é como se você conseguisse ver os poros da vida. Cara, é lindo isso. É lindo, 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 lindo. É a coisa mais linda do mundo, esse solilóquio que o Faber faz para ele. Que é muito importante isso. Pra gente entender como a perfeição, ela existe na imperfeição dos sentimentos. E por isso que eu acho que esse livro é um livro que flerta muito com os pensamentos humanistas. Eu não acho que é um final feliz, porque, no fundo, a galera lá que ele encontra, que fala pra ele assim, não, eu sou tal livro, você é tal livro, o Beltrano é tal livro. Eles deixam muito claro assim, olha, a gente não tem, por enquanto, nenhum tipo de vontade de mudar esse mundo. A gente não tá num pensamento revolucionário aqui. A gente, na verdade, quer manter esses livros. Nós somos mantedores de livros. Nós queremos mais pessoas para entrar nesse mundo, para a gente conseguir mais livros para essas pessoas decorarem e passar isso de geração em geração para, quem sabe, um dia nós sejamos um grupo grande o suficiente para causar uma revolução. Mas, por enquanto, a gente vai deixar as coisas como estão. Eu não acho isso um final feliz, tá? Eu acho que é um final... É o final que tem que ser, tá? Eu não acho que é um final ruim. Eu só não acho que é um final feliz. Eu acho que é uma escolha que os personagens fazem. Ou a gente bate de frente e somos poucos e vamos perecer e conosco e os livros, ou a gente segura até onde der, tentando aumentar essa massa, né?
Então, para mim, Fahrenheit 451 é um livraço. Curto, tá? Não tá, Bit, curtíssimo, mas é um livro que, assim, muitas camadas de interpretação, muitas camadas de conexão com o mundo hoje em dia. Eu não sou esse tipo de pessoa que acha que, fulano tem que largar o TikTok, tem que largar o YouTube. Eu acho que tudo é passível de se conviver. Eu só acho que existe, sim, um movimento de idiotização nesse mundo que está acontecendo, que é um movimento que, para mim, ele ocorre primeiro por meios políticos, né? Como eu falei, educação. Vou bater para sempre nessa tecla, de mudar escrevendo uma camiseta. A educação é forma de manutenção de poder. E existe também um movimento que eu não sei de onde veio, cara, que é um movimento que é descrito, por sinal, em Fahrenheit 451, que é o movimento de ojeriza a intelectualidade. Nossa senhora, você lê, sei lá, Goethe? Nossa senhora, meu Deus, como você se acha, hein? É um movimento de ojeriza, as pessoas falam assim... E é uma coisa que eu vejo que começou, na verdade, com o TI, tá? Você não precisa ser formada. Você não precisa de certificado, sabe? E eu não entendo isso, gente. Eu não sei de onde veio essa ojeriza à intelectualidade, essa ojeriza ao academicismo. Mas porque gente da academia, gente que estuda, se acha pra caralho. Será que se acha mesmo? Não sei, cara. Vou ser muito sincera. E olha que eu estudei muito na minha vida. Mas sei lá, eu acho que isso tudo tão burro, sabe? Eu acho que tudo tão polarizado. A polarização por si só é uma brutalidade, sabe? Entendam isso, nós somos... Olha, começar a Lívia a tocar Intentona Comunista aqui. a tocar o hino socialista. Entendam isso, nós não temos dinheiro, tá? Eu, você, seu primo, seu irmão, seu tio, nós não temos dinheiro. Nós, pessoas normais, nós não temos dinheiro. Nós não temos poder também. Então, qual é a única coisa que nós temos? A união. É a única coisa que nós vamos ter nesse mundo, a união. Então, esse é o grande poder que existe dentro da nossa mão, a união entre nós. Porque a gente não tem poder, a gente não tem armas, a gente não tem dinheiro. A gente não vai conseguir bater de frente com nenhum governo. A gente não vai conseguir bater de frente com ninguém. A gente só consegue bater de frente quando a gente é um só. E uma forma de separação é essa também. Não fala com a fulana, olha como ela é estranha. Ela questiona demais. Não fala com o Beltrano, ele se acha muito porque ele lê Faulkner. Não fala com a sua tia. Por quê? Porque ela coleciona Shakespeare. Não fala contra o fulaninho ali não. Por quê? Porque ele não concorda com suas opiniões políticas. Então, acho que assim, a gente precisa entender que é necessário o diálogo, é necessário a oposição, é necessário a conversa, o debate, e isso só ocorre com pensamento crítico, educação, e você olhar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, então, vamos sentar e conversar sobre isso, tá? E pelo amor de Deus, gente, eu não estou defendendo que você vai conversar com nazista, tá? Porque crime não é opinião. Existe uma grande diferença. Eu estou falando que você precisa, sim, entender o próximo não como inimigo, como aquele que se acha mais que você, como aquele que... Nossa, gente, estou ficando cristã agora, pelo amor de Deus. Não aquele que se acha mais que você, não aquele que você precisa, sabe, combater, que você precisa ganhar a promoção em cima dele. Não é sobre isso. É sobre a união para uma construção de um mundo melhor, para a construção de uma humanidade melhor e até mesmo para você se construir melhor como ser humano, entendendo, inclusive, que você é responsável pela sua felicidade, e entendendo, inclusive, que você é responsável pelo seu caminho, tá? Enfim, acho que tentei botar pra fora o que Fahrenheit 451 me despertou. Nessa segunda leitura, né? Primeira leitura foram algumas décadas atrás. E aí, senhoras e senhores, se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós temos um botão aí na tua mão, no teu celular, de compartilhar. Compartilha com as pessoas na tua rede social, compartilha no WhatsApp com os teus amigos. Isso vai me ajudar muito. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Episódio extra na última quinta-feira do mês. Outubro tá vindo aí com 9 episódios diferentes. 9 episódios diferentes. E, enfim, dá uma ajudinha aí pra gente, tá bom? Eu sou a Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.